Você já sentiu o peso de uma busca que, em vez de libertar, parece aprisionar você em uma solidão mais profunda? Aquela sensação silenciosa de que, quanto mais você tenta evoluir, mais distanciado fica da sua própria humanidade e das pessoas que ama. Muitos de nós, viajantes da alma, conhecemos a angústia de ver o despertar espiritual se transformar em crise existencial e caos. O choque contra-intuitivo se revela aqui. O despertar não é um evento de luz instantâneo, mas sim um processo de desintegração das estruturas falsas do self. A espiritualidade mal compreendida, aquela que promete o céu sem limpar o chão, é o caminho mais rápido para a autodestruição silenciosa. É uma dissolução que, se não for guiada, nos deixa no meio do caminho, sem o antigo refúgio e sem o novo destino. É aqui que a profundidade começa. Cláudio Naranjo nos convida a ver que a maioria dessas buscas intensas por elevação é, na verdade, um substituto para o amor e uma fuga da nossa neurose essencial. O ego veste a máscara da espiritualidade, tornando-se performático, enquanto a self oculta, a verdadeira essência, permanece intocada por essa performance. A busca vira um novo vício, um novo controle. Introduzimos então a ideia do bypass espiritual ou trauma espiritual, a ferida do ser, de John Welwood. O indivíduo utiliza os conceitos e práticas espirituais para contornar o contato com sentimentos difíceis, com as emoções não resolvidas e os traumas que insistem em permanecer no corpo. O resultado é uma dissociação sofisticada, uma leveza superficial, em vez do grounding, do enraizamento na vida real. Neste mergulho, inspirados pelos profundos ensinamentos de Cláudio Naranjo, pela acolhida humana de Gabor Maté e pela profundidade simbólica de Carl Jung, iremos juntos decifrar os mecanismos neuroemocionais e os erros invisíveis que transformam a busca por clareza em causa existencial. Descobriremos o caminho de volta, aquele que permite que a sua frequência vibracional de cura se alinhe com a sua verdade mais profunda, acolhendo a sombra para que um novo eu possa, de fato, nascer. Muitas vezes a tentativa de manifestação é, na verdade, uma fuga sofisticada do que está doendo no agora. Você projeta imagens de paz e abundância, mas o seu corpo, a sua neurociência interna, está gritando uma outra história. O que acontece em nível neural é um fenômeno de dissonância. A urgência de controlar o futuro, aquela tentativa ansiosa de manifestar logo, ativa o cortisol e o sistema límbico de fuga. Essa ativação cria uma frequência vibracional dissonante em nível neural, mesmo que sua boca repita palavras de fé. Seu sistema nervoso está em estado de alerta e você tenta mascarar esse medo com a pressa de alcançar um futuro idealizado. O erro invisível de quem busca o despertar é acreditar que a projeção mental do desejo é por si só manifestação. Quando essa projeção é uma fuga do desconforto do presente, do vazio, do luto não processado, ela não é um estado de coerência emocional, mas sim uma negação. E a energia que negamos fica magneticamente presa. Portanto, o despertar autêntico não é um atalho para a linha de chegada. Não é sobre pular etapas da dor ou do incômodo. O verdadeiro caminho é a aceitação radical da paisagem onde você está, agora, neste exato momento, com tudo o que ela contém, sem o desejo compulsivo de transformá-la rapidamente. É no silêncio dessa aceitação que a sua frequência começa, de fato, a se realinhar. Ouça com atenção. O clichê de soltar o controle é, na verdade, o erro fatal que aprisiona. A ideia de que você deve simplesmente deixar tudo para o universo, sem um trabalho interno prévio, é uma inversão de expectativas que leva ao desastre neuroemocional. Sem a prévia conscientização do que se está controlando, o ego, a neurose e seus mecanismos de defesa, soltar vira negligência passiva e uma forma sofisticada de autossabotagem. O desapego forçado ou precoce gera uma ansiedade silenciosa, e seu cérebro percebe isso de forma literal, como se estivesse perdendo uma segurança vital. O medo da perda, o medo de ficar vulnerável, fala mais alto do que o desejo de libertação. Você tenta forçar o soltar e, ironicamente,
se agarra ainda mais ao padrão de controle. A sabedoria de Cláudio Naranjo nos ensina a transmutar esse impulso. Ele nos guia para fora da compulsão e nos convida à escolha consciente. Isso requer um modelo mental de 3 etapas. Primeiro, identificar a compulsão. O que eu estou tentando controlar? Segundo, acolher a dor por trás desse controle. Qual trauma está gritando? E terceiro, substituir o impulso por uma intenção elevada e consciente, agindo a partir do ser e não do medo. Essa é a verdadeira forma de ir da rigidez à leveza, transformando o controle em força interior. Há um perigo sutil, quase invisível, na jornada espiritual, o de se esconder atrás de uma persona de luz para evitar o contato com o que é genuinamente humano e sombrio. Não caia na armadilha de ser o falso iluminado. O erro reside em usar a linguagem da pureza e da elevação para reprimir e julgar a sua própria sombra. A sua raiva não processada, o desejo que você considera impuro ou o luto que insiste em voltar. Esta repressão é uma forma muito sutil, mas poderosa, de autossabotagem inconsciente. O erro invisível é que essa repressão não eleva a sua frequência de verdade. Ela a encapsula, gerando uma pressão interna constante. É nesse encapsulamento da emoção que se manifesta o que Gabor Maté descreve como carga alostática, um estresse oculto, mantido pelo corpo, que corrói o bem-estar e se manifesta em doenças ou desânimo profundo. O paradoxo é que muitas pessoas que se vangloriam de vibrar alto parecem no fundo mais intolerantes e menos felizes do que aquelas que simplesmente aceitam a sua inteira imperfeição humana. A verdadeira iluminação começa quando você se permite sentir a sua raiva ou a sua tristeza, reconhecendo-as como mensageiras e não como inimigas do seu caminho. A coerência vibracional não é a ausência de sombra, mas a capacidade de iluminá-la com a presença consciente. A busca constante por uma vida alinhada esconde para muitos uma armadilha neurocientífica, o ciclo da dopamina. A nossa cultura nos viciou na recompensa imediata, e isso se transporta para a espiritualidade. Você passa a buscar ativamente por sinais, insights repentinos ou inícios de manifestação, como se fossem a prova de que está no caminho certo. Essa busca vira um vício em dopamina, a química da recompensa imediata, e isso é o oposto da paciência vibracional. A neurociência aplicada nos mostra que essa dependência da dopamina mina a coerência emocional da serotonina, que é o estado de satisfação profunda, calma e presença. A manifestação genuína nasce dessa calma, não do frenesi da busca por sinais. O despertar exige a quebra dessa dependência do rush dopamínico, que é o oposto da paciência vibracional. Houve um caso, hipotético, mas verossímil, de um empreendedor que passou anos na ansiedade da manifestação. Ele só conseguiu alcançar a prosperidade quando abandonou a obsessão por checar sinais diários, focando na plasticidade cerebral da satisfação silenciosa do presente, do trabalho com propósito. O fator-chave é entender que a sua frequência não é sustentada pelo entusiasmo momentâneo, mas sim pela paz interna que você consegue sustentar no silêncio da espera. Ao iniciar uma jornada de transformação profunda da alma, você inevitavelmente muda sua frequência vibracional. E é neste ponto que surge o que chamamos simbolicamente de guardião do limiar, as pessoas mais próximas, seu núcleo familiar ou social, que reagem com crítica, julgamento ou até mesmo raiva à sua nova postura. O ponto de vista reverso aqui é entender que a crítica não é sobre você, mas sobre a busca do sistema pela estabilidade. A neurobiologia do pertencimento explica isso. O sistema, família, amigos, busca manter o padrão anterior, aquele que era previsível, mesmo que fosse disfuncional. E é neste cenário que atua o efeito Pigmalião invertido. As expectativas negativas do seu núcleo social, como o sussurro que diz "você não é capaz" ou "isso é fase", agem como profecias autorrealizáveis que puxam você de volta à frequência anterior. É um desafio real, pois o cérebro percebe que a mudança coloca o seu pertencimento em risco. Para neutralizar essa influência e manter a nova coerência emocional,
é necessário um trabalho de enquadramento de padrões. Você não precisa brigar ou se afastar com raiva. Você precisa mudar o quadro mental da situação. É uma técnica onde você reconhece a expectativa do outro. Você não vai conseguir, mas não a absorve, enquadrando-a internamente como o medo deles, e não a minha verdade. Manter essa clareza permite que você honre sua jornada sem anular seus laços, mas também sem permitir que eles o arrastem de volta para a velha vibração de dor não processada. Chegamos a um momento de choque na nossa jornada de clareza. A maior ironia é que a maioria das pessoas usa o despertar como uma forma mais sutil, porém mais resistente, de controle. O controle sobre o sentir, sobre a aparência de paz e sobre a narrativa do próprio destino. Essa espiritualidade vaga, descolada do corpo e das emoções primárias, funciona como um ópio que anestesia o indivíduo. Existe o mito do isolamento que se instala, onde a busca por elevação se torna sinônimo de se afastar do que é mundano. No entanto, o despertar autêntico, aquele que Cláudio Naranjo e Gabor Maté apontam, exige o domínio da matéria e das relações humanas, e não a fuga delas. Ele exige que você mergulhe na confusão do dia a dia para purificá-la internamente. Pense na analogia inteligente. A árvore que cresce majestosa em direção ao céu, buscando a luz, precisa ter raízes profundas fincadas na terra. A ausência dessas raízes, que são os seus traumas não olhados e as emoções reprimidas, faz com que a árvore caia na primeira tempestade, que em sua vida é a crise existencial ou o colapso emocional. A verdadeira força está em nutrir a raiz, mesmo que isso signifique ficar temporariamente sujo de terra. Há um segredo profundo para o alinhamento energético que contraria a urgência moderna: o silêncio. Quando falamos de silêncio, não é apenas a ausência de som externo, mas a ausência de ruído mental, de reatividade e de julgamento interno. Este é o verdadeiro campo de ressonância para a manifestação, o segredo da coerência emocional. As tradições ancestrais nos ensinam que o vazio é o estado de maior potencial criativo, em oposição ao esforço mental exaustivo da intenção. O silêncio é a sabedoria ancestral aplicada, que nos lembra da paciência vibracional da natureza. O broto não é forçado a crescer. Ele se rende ao ritmo da terra, à frequência da sua própria essência. A inversão de expectativas é a chave aqui. Não é o que você deseja ativamente, mas quem você se torna no vazio, no estado de ser silencioso e em paz, que atrai a realidade. O vibrar alto é um estado de ser silencioso, e não um esforço ativo de visualização ou controle. É no silêncio da alma que a sua conexão com o universo se torna inabalável. Existe um bloqueio inconsciente que paralisa a energia de quem está no caminho, a ansiedade silenciosa gerada pela checagem constante do "está funcionando?". Essa é a falha energética de tentar impor o relógio humano, que é linear, ao campo quântico da vida, que é não linear. Você tenta controlar o tempo divino com a lógica humana e, ao fazer isso, cria uma dissonância vibracional que afasta a própria manifestação. A manifestação só é duradoura e alinhada quando é motivada intrinsecamente, pelo prazer do ser e pela coerência interna, e não extrinsecamente, pelo medo do fracasso ou pela urgência de controlar o tempo. Essa é a essência da teoria da autodeterminação. Você não pode apressar a cura. Ela tem seu próprio ritmo, que é o ritmo da sua alma se realinhando. Então, como saber que você está realmente alinhado e não apenas fingindo paciência? A ausência de esforço é o sinal sutil. Quando você está em alinhamento, a vida não se torna um campo de batalha, mas sim um fluxo, e a sua intenção se manifesta através de uma quietude interior que não precisa provar nada. A pressa é sempre o trauma tentando tomar as rédeas da sua jornada. Existe uma forma simples, mas profundamente reveladora, de testar a autenticidade do seu despertar. Se a sua busca por luz o tornou mais intolerante, mais solitário ou mais julgador daqueles que você chama de não despertos, você está no caminho da regressão e da dissociação. Esse é o exemplo contraintuitivo de que o seu caminho pode estar sendo guiado por uma fuga do trauma, e não pela conexão com a sua essência. A verdadeira inteligência espiritual
O critério de Daniel Goleman manifesta-se no aumento da empatia e na capacidade de lidar com as próprias emoções e as dos outros, não na fuga ou no desapego exagerado. O despertar não deve torná-lo menos humano, mas sim mais integralmente humano, com uma capacidade maior de compaixão por si mesmo e pelos que o cercam. Portanto, o teste simples para avaliar sua frequência vibracional se resume a 1 minuto de ação concreta. Observe a sua capacidade de estar presente, sem reatividade, no desconforto de um conflito ou de uma emoção intensa. Se o seu primeiro impulso é fugir, anular ou julgar a dor, a sua luz ainda pode estar sendo usada como uma barreira, e não como uma ponte para a cura. A verdadeira força está na capacidade de permanecer e acolher. A crise que você sente com o despertar não é um sinal para parar, mas sim a matéria-prima para a verdadeira alquimia. É o momento de focus shift. A crise é a oportunidade de reprogramar o self em um nível profundo. Apresentamos o efeito Galateia, que é a autoprofecia positiva que se torna real, como a ferramenta fundamental para criar uma nova identidade consciente a partir da demolição da antiga. O que a maioria das pessoas não entende é que o foco da transformação não deve ser a manifestação do objeto externo desejado, o carro, o relacionamento perfeito. O foco deve ser na manifestação do novo eu. Este novo eu não age por carência ou medo, mas vibra a partir de uma coerência interna inabalável. Esta é a provocação simbólica final. Você não atrai o que você quer. Você se torna a frequência que já possui o que deseja aqui e agora na sua essência. A dor da destruição da identidade antiga é, na verdade, o fogo purificador do nascimento. Você está se tornando o seu próprio guia, o seu próprio mestre, emergindo do casulo que a performance espiritual tentou impor. No fim de tudo, a síntese transformadora se revela. O despertar espiritual não é um destino, mas um processo contínuo de desnudamento do ego. A destruição que sentimos é, na verdade, a demolição necessária do falso self que insiste em controlar a realidade. É a transformação profunda da alma que se recusa a ser superficial. Retomando a visão de Cláudio Naranjo, o enigma da escolha se apresenta. A verdadeira espiritualidade é a coragem de olhar para o próprio vazio e a própria sombra sem recorrer a muletas ideológicas ou performáticas. É a passagem da neurose à autenticidade. A chave da aceitação radical, como nos ensina Gabor Maté, é o grounding no corpo e nas emoções não curadas. A cura não é vibrar alto como um mantra vazio, mas sim aceitar a dor e o trauma como parte da humanidade, permitindo que a regulação emocional seja a base da sua frequência vibracional. É permitir que o corpo, que antes gritava a dor que a alma não suportava, encontre o seu silêncio e a sua paz interior. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Você não está sozinho nessa dor de se perder ao tentar agradar aos outros ou ao tentar ser um ser de luz perfeito. Continue honrando sua trajetória, pois sua cura é um farol para o universo e para aqueles que também buscam o caminho de volta para casa. A chamada para a ação introspectiva é esta. Você continuará se escondendo na luz ou terá a coragem de integrar a sombra? Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.